Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou continuar com a minha meditação no Evangelho segundo escreveu Mateus. Eu já meditei no capítulo 15, portanto hoje eu vou dar início no capítulo 16. O capítulo 16, ele é pequeno, tem apenas 28 versículos. E de acordo com a minha versão, ele tem várias epígrafes. A primeira epígrafe destes 28 versículos é que os fariseus e os saduceus pedem um sinal do céu, o fermento dos fariseus e dos saduceus, a confissão de Pedro, Jesus prediz a sua morte e ressurreição, e depois, a última epígrafe, o discípulo de Cristo deve levar a sua cruz. Mas eu vou meditar apenas nos primeiros 12 versículos, em que os fariseus, eles colocam Jesus à prova. Então, dois grupos opostos que existiam ali em Israel, dois grupos religiosos, claro, tinham outros, mas os dois principais, tinham os zelotes eram em menor número, mas os dois maiores grupos eram os saduceus e os fariseus. Eles tinham pensamentos opostos, mas no que se diz respeito a colocar Jesus à prova, eles se uniam a fim de pegar Jesus em alguma palavra, no intuito de matá-lo, eliminá-lo dos seus caminhos. E Mateus começa desta forma: aproximando-se os fariseus e os saduceus, pode ver que os dois grupos estavam juntos, tentando-o, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal do céu. Ele, porém, lhe respondeu: chegará a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram de levar pão. E Jesus lhes disse: vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo-o, Jesus disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda e nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos tomaste? Como não compreendeis que não vos faleis a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhe dissera que se acautelasse do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então podem ver aí que Jesus, ele é colocado à prova. Eles pediam um sinal para que pudessem crer em Jesus. Uma geração má e adúltera agora estava pedindo a Jesus que mostrasse um sinal para que eles pudessem realmente chegar à conclusão que Jesus era o Messias prometido para Israel. E Jesus falou assim: olha, eu não vou dar nenhum sinal a não ser o sinal de Jonas. E Jesus, tendo dito isso, ele não deu nenhum sinal, ele saiu com os discípulos. E os discípulos também não compreenderam que Jesus
tinha dito a respeito de acautelar-se do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles estavam pensando que era a respeito do fermento que colocavam-se nos pães, ou seja, o fermento que era colocado no pão. Mas Jesus estava dizendo o fermento aqui no que diz respeito a falsas doutrinas ou falsos ensinamentos que os fariseus e os saduceus eles ensinavam. Então vocês podem ver que Jesus, muitas das vezes, ele foi mal compreendido na sua mensagem. Eles não compreendiam muito bem a mensagem de Jesus. Por um lado, os saduceus pediam um sinal, por outro lado, os discípulos também tinham alguns momentos que os discípulos eles não compreendiam a mensagem de Jesus. Então era necessário que Jesus esclarecesse para os seus discípulos o que realmente ele estava querendo dizer. E neste texto, vocês podem ver também que dois grupos distintos se aproximaram de Jesus, provando ou colocando à prova, tentando. A palavra aqui é peirazo. Peirazo dá a ideia de testar. Eles queriam testar Jesus. Eles queriam tentar Jesus. Mas a tentação aqui é mais no sentido de colocar alguém à prova. Pode ver aqui, aproximando-se os fariseus e saduceus, tentando. A palavra aqui grega é peirazo. Peirazo no sentido de testar. Eles estavam ali querendo testar Jesus para ver qual seria a reação de Jesus. A verdade do texto é isso. E esses dois grupos distintos, os fariseus e os saduceus, neste momento, para testar Jesus, eles se uniram. Por quê? Os fariseus, eles eram mais observadores da Torá. E eles seguiam muito bem e até extrapolava os limites, porque eles criaram alguns preceitos, algumas tradições, e essas tradições não estavam inseridas na lei de Deus dada a Moisés. Eles criaram outros ensinamentos das suas próprias cabeças e inseriram isso. E isso formou-se uma tradição, nasceu-se uma tradição no meio do povo judeu. Portanto, quando Jesus veio, eles estavam tradicionalistas, cheios de tradições que na verdade não estavam contidas na palavra de Deus. Eles, por outro lado, eles acreditavam na ressurreição, eles acreditavam em anjos, na vida após a morte. Este era o grupo dos fariseus. Por outro lado, tinha os saduceus. Os saduceus eram uma classe menor, ela era composta, grande parte do sinédrio era dos saduceus. Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, eles acreditavam que o homem morreu e pronto, encerrou, tudo se acabou. Pode ver que no caso daquela mulher que teve vários maridos, eles vieram tentar Jesus justamente a esse respeito. Quem seria de quem ela seria esposa na eternidade, porque eles não acreditavam na eternidade. Mas no que se diz respeito a colocar Jesus à prova, os dois grupos eles se uniram para tentar Jesus, para testar Jesus. E eles queriam que Jesus mostrasse um sinal do céu, para que eles pudessem crer que realmente ele era o Messias. E Jesus falou assim: olha, vocês são bons observadores, vocês sabem discernir os sinais dos tempos. Por exemplo, se diz aqui a meteorologia, eles sabiam fazer uma boa previsão meteorológica, observando os céus. Então eles dizem: olha, quando chega a tarde, se o céu está avermelhado, vocês dizem assim: olha, vai haver um bom tempo. E se o céu está de um vermelho sombrio, olha, haverá tempestade. Isso eles sabiam fazer com muita maestria, discernir os sinais atmosféricos, os sinais no que se diz respeito à meteorologia. Mas eles não sabiam discernir os sinais dos céus, mas no que diz respeito ao reino de Deus. Eles não foram capazes de discernir que Jesus ele era o Messias prometido e que todas as coisas apontavam para Jesus. Pode ver que, olha, sabeis na verdade discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais
dos tempos. Sinais dos tempos aqui com relação ao reino, à vinda do Messias, o Messias prometido. E eu falei assim, olha, uma geração má, uma geração perversa, uma geração adúltera, uma geração que não está adorando o Senhor Deus. Na verdade, eles estão adorando outra coisa. E quando alguém adora outra coisa, a não ser o Senhor, nosso Deus, o único e verdadeiro Deus, esta geração, esta pessoa está sendo adúltera espiritualmente, porque ela está trocando a pessoa do Senhor por outra coisa que não é a sua pessoa. Ele está substituindo a sua pessoa, então está adulterando a adoração. Então é uma geração má e adúltera. Eles adoravam outras coisas. Claro que nas suas mentes eles estavam adorando a Deus, mas se vocês analisarem com profundidade, nós perceberemos que eles estavam adorando o dinheiro, adorando outras coisas, ou até mesmo os preceitos humanos, mas a Deus eles não estavam adorando, porque as suas atitudes, o fruto daquilo que eles estavam fazendo, não estava condizente com a mensagem de Cristo, ou a mensagem do Senhor. Então ele falou assim, olha, uma geração mais adúltera, ela pede um sinal, e nenhum sinal, eu não vou dar nenhum sinal, assim, senão o sinal de Jonas. Qual que é o sinal de Jonas? O sinal de Jonas é que Jonas, ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. E ao final daqueles dias, ele foi vomitado na terra. E após ser vomitado na terra, ele foi para a cidade de Nínive. E lá ele pregou. E após a pregação, os moradores daquela cidade se arrependeram de seus pecados. Então, olha, o sinal que será dado para vocês é o seguinte: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, o Filho do Homem também estará no seio da terra por 3 dias. E após o 3º dia, o Filho do Homem será levantado. Assim como o peixe vomitou Jonas na praia, o Filho do Homem também ressurgirá. E aí nascerá e dará-se início ao seu reino aqui na terra. E a mensagem do reino será pregada. E aqueles que ouvirem de bom grado, entenderem, os seus olhos forem abertos, e a salvação for revelada para esta pessoa, e ela vir até Cristo, essas pessoas farão parte do reino do Senhor. Este é o sinal. E tendo dito isso, o que ele fez? Ele se retirou. E Jesus entrou no barco e passou para o outro lado. E como ele estava, parece que apressado para passar para o outro lado, ele não levou o pão. E Jesus disse para eles, olha, acautelar aqui é uma palavra prosecho. A palavra prosecho do grego, ela diz a respeito de tomar cuidado. Tenha um cuidado. Preste atenção contra os ensinamentos. Preste atenção. Porque na verdade, olha, como Jesus diz, olha, vede, olhe, prestem atenção, guarde-se de quê? Do fermento dos fariseus e dos saduceus, dos 2 grupos. Um grupo que colocava um fardo muito pesado nas costas das pessoas, a ponto de que Jesus, certa feita, disse que nem com o dedo os intérpretes da lei, que eram os escribas, poderiam levar, mas eles colocavam esse fardo tão pesado nas costas das pessoas. Isso eram tradições, eram preceitos humanos. Por outro lado, os saduceus também, mesmo com sua liberdade religiosa, também eles deixavam de inserir a verdade no contexto em que eles viviam. Por exemplo, a ressurreição, a vida após a morte, os anjos e outras coisas. Então era um grupo mais que tinha mais liberdade na interpretação da lei, e alguns preceitos eles não observavam. Um era rigoroso demais, outro era libertino demais. Então Jesus, olha, guarde-se, preste bem atenção com relação à doutrina. Fermento aqui é doutrina, fermento ou doutrina destes 2 grupos. E os discípulos, quando ouviram isto, eles começam a discorrer aqui, um comentar com o outro. Discorrer, pode ver aqui, percebendo Jesus, disse, por que discorreis entre vós? Porque no versículo 7, eles porém discorriam entre si, dizendo, será que é porque talvez é porque nós não trouxemos pão?
Devido ao fato de nós não termos trazido pão, é porque ele está falando sobre o fermento. E Jesus, compreendendo a fala deles, porque eles comentavam entre si essa linha de pensamento, essa ideia, Jesus disse, olha, no versículo 9, não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos tomaste? Aí Jesus fala, vocês estão preocupados com pão? Vocês já esqueceram da primeira multiplicação de pães? Está lá em Mateus capítulo 14, versículo 13, em que 5.000 pessoas foram alimentadas, além de mulheres e crianças, e sobraram 12 cestos. Vocês já esqueceram disso? E também vocês já esqueceram dos 4.000 que foram alimentados com 7 pães e alguns peixes? E de quantos cestos sobraram? Sobraram 7 cestos. Vocês já esqueceram disso? Está lá em Mateus capítulo 15, versículo 34. Não, e como não compreendeis que não vos faleis a respeito de pães? Olha, eu não estou falando de pão, eu não estou falando de fermento que é colocado na massa do pão. Eu disse o seguinte, ele usa novamente, e sim, acautelai-vos, ele usa a palavra grega prosesho, que é, tome cuidado, guarde-se, preste atenção na doutrina dos fariseus. Pode ver aqui, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, aí na hora que Jesus falou dessa forma, pode ver versículo 12 para encerrar. Ele disse, olha, então, quem entendeu? Os discípulos entenderam que Jesus não estava dizendo algo a respeito de fermento, mas ele estava falando, pode ver, ele estava falando de doutrina. Ele estava falando dos ensinamentos errôneos por parte dos fariseus e dos saduceus. Então, Jesus disse, olha, meus discípulos, tomem cuidado, preste muita atenção nas palavras destes homens. Vocês são conhecedores da Torá igualmente a eles. Vocês também conhecem a Torá, porque todo bom judeu, observador da lei, ele tinha o conhecimento a respeito da Torá. Porque todo bom judeu, aos 13 anos, eles faziam, de 12 para 13 anos, eles faziam bar mitzvah, ou seja, eles se tornavam filhos da lei e eles conheciam a lei. Claro que eles não passavam pela escola rabínica ou pela escola em que os escribas passaram, o que passavam, era necessário que eles passassem. Claro que não, mas eles eram conhecedores e eles poderiam muito bem observar a lei. E sabiam que estes ensinamentos adicionais por parte dos fariseus eram contrários à palavra do Senhor. Isso era o quê? Isto era doutrinas falsas, eram doutrinas que não estavam contidas na palavra de Deus. Então qualquer acréscimo, qualquer doutrina que venha acrescentar algo à palavra de Deus, ou que venha diminuir a palavra de Deus, isto é fermento. A palavra de Deus, na verdade, ela deve ser ensinada como ela é. Vocês podem ver que quando Jesus ele se aproximou dos 2 discípulos do caminho de Emaús, ele expunha a palavra de Deus. Jesus não contou historinhas durante o seu trajeto ali de aproximadamente 11 quilômetros até a aldeia de Emaús. Não, Jesus diz lá que ele expunha Moisés e os profetas, começando por Moisés, o Pentateuco, e depois pelos profetas, aquilo que os profetas falaram a respeito dele, e também Moisés falou a respeito dele, e Jesus expunha-lhes a palavra. E quando expunha-lhes a palavra, diz lá que depois eles comentaram, o nosso coração ardia, porque ele expunha a verdadeira e autêntica palavra de Deus. Por isso que qualquer acréscimo que a pessoa trazer, inserir em qualquer entrelinha da palavra de Deus, isso se torna um fermento, isso se torna uma heresia. Quando nós pregamos a palavra de Deus, devemos interpretá-la no seu contexto, onde ela está inserida, e expor a palavra de Deus assim como ela é. Não inventar histórias, não trazer acréscimos, não trazer teorias, achismo da nossa cabeça. Não. Devemos trazer a palavra, interpretá-la assim como ela é, assim como o Senhor a trouxe para nós, assim nós devemos levar esta palavra às pessoas. Vocês podem ver também o próprio Estevão, antes de ser apedrejado, ele fez uma exposição desde o Antigo Testamento
e até os dias de Jesus. A exposição de Estevão foi perfeita. Foi tão perfeita que aqueles homens, os acusadores de Estevão, não aguentando mais, o apedrejaram. Porque a palavra de Deus, ela produz duas coisas quando ela é exposta e pregada. Ou ela quebranta, ou ela endurece. Quando ela quebranta, o homem se prostra diante de Deus, reconhecendo que é um pecador, um miserável, carente da graça e da misericórdia do Senhor. Mas quando o homem não aceita, ele endurece o seu coração, ele fecha o seu coração, a ponto até mesmo de perseguir aqueles que estão levando este evangelho. Que Deus em Cristo o abençoe. Até o próximo vídeo, onde eu estarei falando a respeito da confissão de Pedro. Fiquem com Deus e até lá!